Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos uma questão do assunto de cálculo diferencial e integral que será cobrada em sua prova objetiva. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então! Calcule o volume de um sólido de revolução obtido pela rotação ao redor do eixo X da região compreendida pelo gráfico de y igual a raiz de x e y igual a 1 sobre x no intervalo de 1/2 a 3. Bom, pessoal, essa aqui é uma questão de cálculo diferencial integral da parte de volume de sólidos de revolução, certo? Muitos alunos eles têm normalmente dificuldade de fazer questões como essa justamente por muitas vezes errar a região que ele está pedindo para que seja desenhada e seja calculado o volume, certo? Essa questão especificamente é uma questão realmente um pouco difícil da gente visualizar a região que ele quer, mas eu vou fazer aqui de uma forma que fique bem simples de todos entenderem quando estiver assistindo essa videoaula, certo? Então vamos lá. Vamos primeiro, desenhar aqui o eixo cartesiano, y e x, e a gente vai desenhar as duas funções aqui, os dois gráficos que ele pediu, para a gente encontrar a região entre eles, certo? Então, o desenho vai ficar um pouquinho fora de escala, mas é assim mesmo, tá? Vamos supor que a função raiz de x seja mais ou menos isso aqui, certo? E a função 1 sobre x é essa função aqui, ó. Ok? E aí, ele quer que rotacione em torno do eixo x no intervalo compreendido entre 1/2 e 3. E entre as duas funções especificamente. Então, vamos passar esse intervalo aqui. 1/2 vai ser mais ou menos aqui, ó. 1/2, certo? Vamos achar o ponto de interseção entre essas duas curvas, né? Para ver o que é que vai dar. Antes da gente fazer essa interseção, perceba que a gente não vai precisar dessa parte de baixo aqui do nosso gráfico, certo? A gente não vai precisar. Do gráfico, no caso, de raiz de x, né? Deixa eu até colocar aqui a notação. Raiz de x. E o verde aqui é o nosso 1 sobre x, certo? E aqui a gente tem 1/2. Vamos marcar logo o ponto 3 aqui, que é o outro ponto do intervalo fechado. Ponto 3 aqui. E vai dar esse ponto daqui. E esse ponto daqui. Que vai ser 1/3. Certo? E aqui. Raiz de 3, certo? Ok. Então vamos lá, vamos igualar as funções aqui para ver o que é que vai dar. A gente tem que raiz de x é igual a 1 sobre x. Né? A gente vai achar o ponto de interseção dessas duas curvas. Eu vou levar ambos os termos ao quadrado. E eu vou ficar com o quê? Vai com x é igual a 1 sobre x ao quadrado. Eu passo o x para o outro lado. Aí eu vou ter o quê? Que x ao cubo é igual a 1. Então a gente tem que o ponto de interseção está em x igual a 1. Certo? É exatamente esse pontinho aqui, ó. X igual a 1. Tá ok? E aí já fica fácil, né? Já fica de cara, fácil de ver qual é a região que ele quer que a gente, quando girar, forme, né, o nosso volume de revolução. Que no caso vai ser essa região aqui,
compreendida entre essas duas curvas, né? E será essa região aqui. Tá ok? E a gente vai girar essa região em torno do eixo do x, certo? Percebe que quando a gente girar, a gente vai formar uma figura simétrica em relação ao eixo do x, né? Vai formar uma figura mais ou menos como essa daqui, ó. Vou botar até empontilhado aqui para não confundir, certo? Vai formar aqui, ó, basicamente aqui, ó, simétrico dela, né? Quando a gente for rotacionar. E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai precisar calcular o volume, né, disso aqui. O volume disso aqui. Estou só terminando de desenhar aqui, mas vai precisar calcular esse volume. É como se fosse o volume de dois cálices, né? Parece até um cálicezinho, né? A região que ele está pedindo aqui em azul. E para facilitar o entendimento dessa questão, eu vou separar, certo? Duas regiões, certo? Que é essa região aqui que eu vou chamar de região 1 e essa região aqui que eu vou chamar de região 2, certo? E aí o volume vai ser exatamente a soma do volume da região 1 mais o volume da região 2. Aí a pergunta, como é que eu vou achar o volume dessa região 1? Vamos tentar transpor o desenho de um gráfico e de outro de forma separada para a gente enxergar qual é a figura que está sendo formada. Dentro desse intervalo de 1,5 a 1, que é da região R1, eu vou até colocar aqui, ó, né, que a região R1 ela está compreendida entre quem? Entre 1,5 e 1, né? E o nosso y, que no caso é as duas funções, vai ficar compreendido entre quem? 1 sobre x e raiz de x, certo? Está aqui a nossa região 1. Vamos fazer isso com a primeira. A região 2, vamos aproveitar para colocar o intervalo da região 2, né? A região 2 vai ficar 1 menor ou igual a x menor ou igual a 3. E o y vai ficar compreendido entre quem? Raiz de x e o nosso 1 sobre x. Beleza. Separei aqui as duas regiões. Bom, antes da gente separar as regiões para rotacionar, vamos pegar as duas funções rotacionadas do intervalo fechado completo, de 1,5 até 3, para a gente ver como é que fica o formato do sólido de revolução para cada uma das funções aqui presentes, tá bom? Então, vamos fazer primeiro para 1 sobre x, né? Como é que ficaria o sólido de 1 a 3, né, no intervalo, perdão, do intervalo de 1,5 a 3, né, da função 1 sobre x. A função é essa daqui, certo? Eu vou rotacionar em torno do eixo x, e aí eu vou ter esse sólido aqui, ó, certo? Vai ser esse sólido aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Vai ser esse sólido aqui. No intervalo de 1,5 até 3, certo? Eu tenho esse sólido aqui, que é meu y, faltou colocar, né? E para a função raiz de x, eu tenho isso daqui. A função vem... Vou botar uma pontilhada logo aqui, só para me ajudar aqui no desenho. E aí, eu tenho de 1,5 até 3 o intervalo também, que vai dar esse sólido aqui.
quando a gente gira em torno do eixo X, certo? A gente tem esse sólido aqui. Então, as duas funções, quando elas não estão superpostas, elas geram esses dois sólidos aí de revolução. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai transpor esses dois sólidos, né, como se fosse o processo de interseção volumétrico, para poder a gente achar exatamente os sólidos relativos à região R1 e R2, ok? Então, para poder fazer agora a questão com mais calma, a gente vai trabalhar as regiões R1 e R2 separadamente, formando assim a figura que a gente precisa para resolver a questão, tá bom? Então, vamos lá. Bom, continuando aqui, a gente vai ter o quê? Vamos desenhar os dois sólidos aqui, só que agora nesses dois intervalos aqui, certo? Então, vamos lá. Para o primeiro intervalo, para a função 1 sobre x, eu vou ter esse pedacinho aqui, ó. Somente esse pedacinho aqui, certo? Lembrando que eu estou rotacionando em x, certo? Eu vou ter exatamente esse sólido aqui, né? No meio até 1, certo? Agora não é até 3 não, é até 1, tá, pessoal? Certo? E a outra figura, que no caso é a minha raiz de x. Deixa eu só colocar aqui que esse gráfico aqui é 1 sobre x, certo? E agora para a minha próxima figura, eu vou ter esse pedaço aqui, ó. Também de 1 meio até 1, certo? De quem? Raiz de x. Tá certo? E aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o volume dessa região gerada de 1 sobre x e vai subtrair da região do volume formado pelo gráfico de raiz de x, certo? Eu vou subtrair esse daqui com esse daqui, no caso o volume, né? E qual é o método de volume que eu vou utilizar para poder resolver essa questão? A gente vai utilizar exatamente o método dos discos, né, que diz o seguinte: a partir de um disco infinitesimal, certo? Com a espessura também infinitesimal, e um raio que é exatamente a função dada, que é a nossa função sobre x e raiz de x, o nosso volume infinitesimal vai ser dado por π vezes o raio, que no caso é o y ao quadrado, vezes o dx, que é a nossa espessura, certo? Que no caso seria a altura aqui desse disco, que forma um tipo de cilindro, né? Beleza? A gente tem que lembrar, né, dessa expressão daqui. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente integrando essa expressão, a gente vai ter que o volume vai ser igual a π da integral no intervalo AB de y ao quadrado dx, certo? A gente vai ter essa expressão aqui. Bom, e aí o que falta agora a gente fazer é o quê? É calcular exatamente os volumes separados e subtrair, certo? Então vamos fazer isso agora, certo? A gente tem que o volume da região 1 vai ser igual a π integral de 1 meio até 1 de y ao quadrado. Quem é o nosso y? É o nosso 1 sobre x. Vai ficar 1 sobre x ao quadrado dx menos, certo? Que é o nosso menos aqui, né? π integral de 1 meio até 1 de quem? Da raiz de x ao quadrado dx, certo? É isso aí que a gente tem. Continuando aqui, a gente tem que o V de R1 é igual a π. Vou botar o π em evidência, tá? Vou botar o π aqui em evidência. Tá aqui ele.
E a gente vai ficar com a integral de 1 meio de 1 sobre x ao quadrado dx menos a integral de 1 meio até 1. A gente pode cortar aqui, né? De x dx, certo? A gente vai ficar com isso aí. E agora fica simples, né, da gente calcular essas duas integrais, porque são integrais polinomiais, certo? A gente pega o x ao quadrado e bota ele para cima com sinal negativo, né? Aí a gente vai ficar com o quê? Pi que multiplica a integral de 1 meio até 1 de x a menos 2 dx, menos a integral de 1 meio até 1 de x dx. Bom, vamos fazer isso agora, né? E aí a gente tem que o quê? Pi multiplica. A integral de x menos 2 é quem? É x menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 no intervalo de 1 meio até 1. Menos a integral de x dx, que é 1 meio, 1 meio de x ao quadrado de 1 meio até 1. Tranquilo? Continuando aqui, a gente tem aqui π multiplica. Vai ficar x menos 2 mais 1 vai ficar 1 sobre x, né? Com menos 2 mais 1 aqui vai ficar negativo. Então vai ficar menos 1 sobre x no intervalo de 1 meio até 1, menos 1 meio de x ao quadrado de 1 meio até 1. Fazendo isso aqui de uma forma mais direta, eu tenho que π multiplica menos 1 mais 2 menos 1 meio mais 1 oitavo, certo? E isso aqui vai me dar 5π sobre 8, certo? Guarda esse resultado aqui. Né? Por quê? Porque agora a gente vai fazer para a região 2, né? Que é a região do outro intervalo que a gente achou anteriormente, né? Deixa eu anotar aqui. Para R2, a gente tem o quê? A gente tem que nosso intervalo em x vai de 1 até 3, né? E o nosso y vai de quanto a quanto? No caso, vai de quem? Até quem agora? Vai ser, no caso, de 1 sobre x até a raiz de x. Certo? Porque agora o 1 sobre x vai ficar abaixo e o raiz de x vai ficar acima, né? Vamos desenhar isso aqui para ver como é que vai ficar, né? De uma forma gráfica, né? A gente ficaria com esses dois desenhos aqui, ó. Y, x, y, x. E aí, nosso próximo desenho vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu tenho aqui a minha função 1 sobre x, só que agora ela vai de 1 a 3, né? Vai ter um ponto aqui de interseção, né? Por causa do gráfico, que é o ponto 1. Vamos pegar daqui. Do 1 até o 3, certo? No caso, a gente vai ficar com essa figura aqui. Na verdade, não tem nem essa parte desse bico aqui, né? Só corrigindo aqui. Beleza? A gente vai ter exatamente essa região aqui. E para a função raiz de x,
de 1 a 3, a gente vai ter o quê? Vai ter esse pedaço aqui, né? Deixa eu botar um pontilhado aqui para me auxiliar. E aí eu tenho de 1 a 3, né? Vai ficar 1 e 3, né? Certo? E lembrando que ele está girando, né? No eixo X. E aí a gente tem exatamente esses dois sólidos aqui, né? E aí a gente vai fazer o procedimento contrário, né? A gente vai subtrair os dois, só que quem é que vai estar mais para cima na interseção? Vai ser esse daqui. Então a gente vai pegar esse e subtrair com esse daqui. Tá ok? Utilizando o mesmo procedimento anterior, pegando o volume infinitesimal de um disco, certo? A gente, no caso, só vai inverter a ordem de integração aqui e os intervalos para poder resolver esse volume para essa região R2, tá ok? Então, vamos fazer isso agora. A gente vai ter que V de R2 é igual a π integral de 1 a 3 da raiz de x ao quadrado dx menos π de 1 a 3 de 1 sobre x ao quadrado dx. A gente inverteu as funções e trocou os intervalos de integração dessa vez. Continuando aqui, a gente tem o quê? VR2 é igual a π. Aí aqui a gente pode cortar, né? Do mesmo jeito que a gente fez antes. Que multiplica. Eu vou botar o π em evidência mais uma vez, né? Vai ficar integral de 1 a 3 de x dx menos a integral de 1 a 3 de 1 sobre x ao quadrado dx. Isso aqui vai ser igual ao quê? Π que multiplica x ao quadrado sobre 2 no intervalo de 1 a 3 menos x menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 também no intervalo de 1 a 3. Certo? Continuando aqui, a gente tem aqui π que multiplica. Vamos fazer essa daqui. Vai ficar 3 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado sobre 2. Certo? Menos. Aí eu vou ficar com menos 1 sobre x, né? Se vai ficar menos 1 sobre x aqui, que é do resultado anterior, com esse menos aqui, então vai ficar mais aqui. Né? Vai ficar 1/3 menos 1, né? Tá ok? Isso aqui vai dar igual a quanto? Π que multiplica. Vai ficar 9 sobre 2 menos. Aqui vai ficar 9 sobre 2 menos 1 meio, né? Vai ficar 8 sobre 2. Que vai dar igual a 4. Mais. A gente tem 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 vai ficar 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, mais 1, menos 2/3, né? Menos 2/3. Certo? Isso aqui vai dar igual a quanto? Vai ficar π que multiplica 4 menos 2/3. Isso vai dar igual a... Vai ficar 4 vezes 3 vai dar 12. 12 menos 2, 10. Vai ficar 10π sobre 3. Certo? Por fim, o que é que a gente faz? Agora a gente só basta somar
os dois volumes que a gente achou, né? O V total da região que ele quer é igual ao VR1 mais o VR2, certo? Vai ser isso daqui. E aí a gente vai ficar com o quê? Vai ficar com VT é igual a 5π sobre 8 mais 10π sobre 3. Certo? Que isso aqui vai dar igual a... Eu boto o π em evidência, né? O MMC vai ser 24. Aqui vai ficar 80 mais 15. E isso aqui vai nos dar o quê? 95π sobre 24 unidades de volume, que vai estar exatamente na nossa letra E. Essa questão ficou um pouco longa, porque realmente a gente precisou separar de uma forma clara as regiões para poder a gente fazer as integrações de uma forma correta, para a gente não correr o risco de errar. Mas a forma de resolver é bem simples, né? A gente precisa só lembrar, né, do volume infinitesimal do método dos discos para poder aplicar aqui diretamente e conseguir resolver a questão. Ela tem outra forma de fazer? Sim, tem outra forma de fazer. Mas essa forma aqui de destrinchar um pouco melhor as regiões é uma forma para cada estudante ter a oportunidade de visualizar qual é a região que ele quer, certo? E pegar o volume, assim como na área, que a gente subtrai uma com a outra, a gente vai subtrair o volume de uma com o volume de outra, tá certo? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí. Valeu!